O Ministério da Saúde determinou uma auditoria no sistema de transplantes do Rio de Janeiro após casos de HIV em órgãos transplantados. Rodrigo Viga. 6 pacientes de transplantes realizados no estado do Rio de Janeiro foram diagnosticados com HIV positivo depois de receberem órgãos infectados de terceiros. A Secretaria Estadual de Saúde está se aprofundando nas investigações e conta com a ajuda da polícia, que quer saber se outros transplantados também receberam órgãos contaminados. Tudo começou quando um paciente do Programa Estadual de Transplantes recebeu um órgão e apresentou problemas de saúde após a cirurgia. Passou por uma bateria de exames e esses exames apontaram HIV positivo. Fato é que o paciente não tinha doença antes de receber o órgão. A denúncia foi feita à Secretaria Estadual de Saúde. O alerta foi ligado. A Secretaria descobriu falhas e erros em uma empresa, um laboratório, contratado em uma concorrência no ano passado por 11 milhões de reais. Os erros aconteceram na hora dos exames dos órgãos doados para o programa de transplantes do governo fluminense. Esse é um programa antigo, que data de 2006 e já beneficiou mais de 16 mil pessoas por aqui. A Secretaria Estadual de Saúde considera a situação sem precedentes e o caso inadmissível. A polícia está se aprofundando nas investigações e quer saber se outros transplantados receberam órgãos contaminados. O número de 6 pode ser, infelizmente, ainda maior. O médico Carlos Alexandre Oliveira disse à Jovem Pan que o programa, apesar da falha grave, é bem sucedido. E os cariocas e fluminenses não devem desistir da ideia de doar órgãos a terceiros. De forma alguma, isso pode ter um impacto em relação à doação de órgãos, né? O sistema de transplante de órgãos no estado do Rio de Janeiro é um sucesso, funciona muito bem há vários anos, tem beneficiado muitas pessoas e a gente não pode esquecer, né, que muitas vezes essa pessoa que está esperando o órgão, a única esperança dela de melhorar a sua qualidade de vida e muitas vezes até de sobreviver, né? Então a doação de órgãos é um ato de carinho, é um ato de amor pelo próximo. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, está acompanhando de perto o caso dos transplantes de órgãos aqui no estado do Rio de Janeiro. Considerou o caso extremamente grave e disse que a situação está sendo tratada com medidas de extrema seriedade, visando cuidar dos pacientes e suas famílias, além de preservar a confiança da população no serviço de transplantes do governo fluminense. Reitero aqui o compromisso e as ações imediatas e todas aquelas que forem necessárias para apoio a doadores, receptores e suas famílias, bem como para garantir a integridade, a transparência e a alta qualidade do Sistema Nacional de Transplantes, reconhecido por sua qualidade em todo o mundo. Investigações preliminares apontam que o laboratório onde houve as falhas na avaliação dos órgãos doados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, pertenceria a um parente do deputado federal Luizinho, eleito pelo estado do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse caso, sobre a responsabilidade civil, ética. Convidamos o especialista em direito médico, Washington Fonseca, para conversar com vocês. Washington, bem-vindo, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde, Colombo. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. E vamos esclarecer para a população o que deve ser feito, o que não deve ser feito, enfim, trazer maiores contextos aí para todo mundo entender o que está acontecendo. Então, essas pessoas, Washington, tinham um problema grave de saúde, tanto é que lhes foi recomendado um transplante de órgão. Elas recebem um órgão, mas um órgão infectado pelo vírus do HIV. Ou seja, elas tinham um problema e saem com outro problema. A que tipo de reparação essas pessoas têm direito e quem deve a elas a reparação? O laboratório contratado pelo governo do estado, o governo do estado? Olha, Colombo, esse assunto me toca não só do ponto de vista jurídico,
mas também me toca muito do ponto de vista pessoal, porque eu sou um paciente transplantado há 24 anos. Eu tenho um transplante de rim muito bem sucedido, ou seja, graças ao transplante eu pude sobreviver, constituir uma família absolutamente maravilhosa, ter uma vida profissional muito intensa, uma carreira bonita. Então esse assunto particularmente me deixou muito chateado, porque o transplante de órgãos é uma solução, é a expectativa que as pessoas que dependem de um órgão para sobreviver acabam tendo, é a única luz no fim do túnel. Agora, no que se refere à sua pergunta, o que deve fazer um paciente que, porventura, algum ente que tenha, de um paciente, algum familiar, tenha passado por esse contexto, essa situação? Primeiro que deve ser procurado o judiciário. Primeiro, o Ministério Público também, juntamente com o judiciário. O Ministério Público, eu sei que tem atuado de uma forma bastante enérgica, bastante assertiva. E por parte do Ministério Público, além da investigação, é o que eu tenho defendido, a prisão preventiva dos sócios desse laboratório, a busca e apreensão de documentos, como também o bloqueio de bens para garantir indenizações futuras a esses pacientes e as suas famílias, é medida absolutamente fundamental. O que esses pacientes devem obrigatoriamente fazer, do ponto de vista jurídico e judicial, é buscar a Defensoria Pública, o Ministério Público ou um advogado para que possa recorrer e salvaguardar os seus direitos. Agora, um ponto muito importante é o que eu também tenho sustentado e sempre falo: deve ser procurado um infectologista para que, junto com aquela equipe que solicitou a realização do transplante, que pode ser um nefrologista, pode ser eventualmente um oftalmologista, pode ser eventualmente qualquer profissional que tenha recomendado essa terapêutica para o paciente receptor, tem que ter um encaminhamento médico e a intervenção imediata para uma melhora de vida dele. Então são duas medidas absolutamente fundamentais e importantes que devem sim ser tomadas e, repito, mais uma vez, o judiciário deve ser acionado e o Ministério Público também tem que ser acionado. Washington, a suspeita, é claro, todos são, você como advogado sabe disso melhor do que qualquer um de nós aqui, todos são inocentes até que se prove o contrário, a presunção de inocência é um direito constitucional de todos nós, mas há algumas conexões que vão ser investigadas a partir de agora, do porquê da contratação dessa empresa num estado que tem, por exemplo, um hemocentro de referência internacional que poderia fazer esses exames com absoluta confiabilidade, né? Se essa empresa contratada tem ou não tem vínculo com A ou com B, se eventualmente a investigação chegar à conclusão de que houve má intenção na contratação de um laboratório não qualificado para exame tão importante, isso pode agravar a pena de responsáveis e, consequentemente, aumentar o direito à indenização por outros crimes cometidos das vítimas? Sem a menor sombra de dúvida, Colombo, e eu vou te falar uma coisa muito importante. O que a gente tem que analisar numa fase preliminar, sim, é a investigação. O Ministério Público vai, sem a menor sombra de dúvida. Eu sei que a Polícia Federal já foi acionada também para investigar o que está acontecendo, porque está ligada a questão também do guarda-chuva do Ministério da Saúde. A gente viu a própria ministra da Saúde, Nízia, já falando também e dando toda a atenção para o assunto. Então a gente tem que entender as conexões que foram feitas, os problemas que estão sendo gerados por conta disso e analisar os agentes que têm gerado e que causaram esse problema para que eles possam ser efetivamente responsabilizados. A gente observa aqui uma situação de um crime hediondo contra a saúde pública e que certamente os sócios devem sim responder depois de realizadas as investigações, obtidas as conclusões pela Polícia Judiciária e, consequentemente, as medidas tomadas pelo Ministério Público, ou seja, ajuizamento de ação penal. É um assunto muito sério e uma coisa que a gente tem que sempre ressaltar para a população: isso é um ponto fora da curva. Não é uma situação corriqueira que acontece no Brasil. No Brasil, para vocês terem uma ideia, nossa audiência ter uma ideia, o Brasil é o segundo maior país no mundo que realiza transplante de órgãos e chegou a ser o primeiro na realização de transplante de rins. Então, não tenhamos medo de doar órgãos de forma alguma, é um procedimento seguro para os receptores, é a única chance, é o suspiro de vida que um paciente com uma eventual deficiência de órgãos pode ter e, repito,
é um ato seguro, muito fiscalizado, não só pela central de transplantes, mas muitas vezes autorização do Ministério Público, ou seja, é um procedimento que demanda muita atenção, um carinho muito focado, porque é um assunto muito sensível que está relacionado à ética e à vida humana, tá certo? E o que eu repito, o que aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi uma situação totalmente atípica, fora da curva. Isso é algo intangível, né, Washington? Porque nós acompanhamos aí a quantidade enorme de campanhas que são feitas para estimular a doação de órgãos, né? E o Brasil tem, bom, você também sabe melhor disso do que qualquer um de nós aqui como transplantado, tem excelência nesse tipo de serviço, né? Mas isso, mesmo que sendo um caso gravíssimo, porém isolado, corrói a relação de confiança que se constrói com famílias que são potenciais doadoras de órgãos, né? Sem a menor sombra de dúvida. Por quê? Porque a informação no Brasil, infelizmente, ela é muito mal trabalhada e também a gente tem que observar que a perda do ente querido é um momento muito triste, muito complicado, é uma dor avassaladora, e quando uma pessoa está disposta a fazer uma doação, um ato de amor como esse, para pessoas que necessitam de um órgão, para a população ter uma ideia, Colombo, um doador cadáver pode beneficiar até 10 pessoas. Para a gente entender a magnitude do que é a doação de órgãos. Então, a gente já observa uma resistência natural, não só pela dor daquela pessoa que perdeu aquele ente querido, mas também por falta de informação e falta de campanhas de divulgação. E aí vem um episódio como esse, que certamente é uma mancha negra que acontece na história do Brasil, na saúde pública do Brasil, e também na história do transplante no Brasil, é de se lamentar, é absurdo o que aconteceu, é hediondo, e as pessoas que causaram isso devem sim ser responsabilizadas. A gente pode ter uma circunstância aqui de penalização que varia entre 10 e 15 anos só para o crime relacionado à questão da saúde pública. Se a gente começar a investigar as conexões, como você muito bem pontuou, Colombo, relacionados à licitação, entre outras coisas mais, a gente vai observar problemas muito maiores a partir daí e, óbvio, a gente vai ter uma proporção aí de penalização e de complexidades jurídicas e judiciais envolvidas que, olha, é de se lamentar. É de se esperar agora do governo do estado do Rio, da Secretaria de Saúde, uma busca ativa de pessoas que foram transplantadas a partir de exames feitos por esse laboratório também, Washington? É adequado que se faça? É fundamental que isso aconteça, Colombo, pelo seguinte aspecto. Você imagina um jovem de 40, 50 anos, uma pessoa de 60 anos, casada, que eventualmente tem sua família constituída, foi contaminada, pode estar passando o vírus para o seu esposo, para sua esposa, ou para sua noiva, para o seu noivo. Então, é uma situação, ou namorado, enfim, a gente tem uma possibilidade infinita aí de situações, de contaminações que a gente pode ter, não só relacionados a esses pacientes que foram vítimas desse laboratório e por consequência, por responsabilidade do Estado, o Estado tem total responsabilidade nisso e tem que ser punido, inclusive do ponto de vista financeiro, mas a gente tem que tomar cuidado que isso pode passar e ser transmitido para outras pessoas. Então, voltando para a sua pergunta, é absolutamente fundamental, que se faça uma busca ativa desses pacientes para entender quem eventualmente está naquela janela de transplante do período X a Y, para buscar esses indivíduos, esses pacientes, realizar sorologia, realizar exames de HIV para saber se eles estão positivos ou negativos. Então, é mandatório, é uma questão de saúde pública também tomar essa providência. Nós conversamos com o especialista em direito médico, Washington Fonseca. Muito obrigado pela entrevista, bom sábado e até a próxima. Um abraço a todos e desejo tudo de melhor para a audiência da Jovem Pan e para você, Colombo. Muito obrigado. Agora, 12h59.